Iniciando então aqui mais um vídeo, a gente quer falar um pouco hoje sobre interseção de duas retas em R3. Como que eu faço isso? Como é que eu determino a interseção, né? Esse ponto X aqui, que eu determinei, que eu indiquei como a interseção entre essas duas retas aqui. Então como é que a gente faria isso? Lembrando que nem sempre elas vão ter interseção, né? Existem dois casos em R3. Em R3 existem dois casos, as retas podem ser coplanares. Vou fazer diferente. As retas podem ser, então, coplanares, né? Que é aquele caso em que passa um plano, existe um plano que contém as duas, né? Existe esse plano, e podem ser reversas, que é o caso em que não existe um plano que contém as duas. Quando esse plano não existe, quando não é possível, né? Imagina essa reta laranjinha aqui passando um pouco para baixo, não interceptar a reta roxa ali, né? Então, existem esses dois casos aqui. Quando forem coplanares, aí você tem que considerar. Quando for reverso, acabou, não tem conversa, acabou, é isso. Aí a única coisa que você pode tratar é a distância entre essas retas. Opa, por que eu não faço logo, né? A única coisa que você poderia tratar daí seria a distância. Distância entre as retas. Seria a distância entre essas duas retas. É a única coisa que você poderia tratar daí. Se elas forem reversas. Se elas forem coplanares, a gente tem aqueles três casos lá. Elas podem ser, primeiro, concorrentes. Elas podem ser concorrentes, podem ser paralelas e podem ser coincidentes, né? Concorrentes, podem ser paralelas ou elas vão ser coincidentes, certo? Vai ser um desses três casos. Oh, meu Deus. Vai ser um desses três casos aqui. Não pode ser os três. Ou dois desses. Não pode ser. Tem que ser ou um, ou outro, ou o terceiro. Tá? Então, qual que é exatamente esse caso que a gente está analisando? É o caso delas serem, então, coplanares e concorrentes. Ok? Beleza? Esses são os casos que a gente está sim analisando aqui. Esses são os casos. Aí vai ter interseção. Ok? Aí vai ter interseção. Nossa. Aí elas vão ter interseção. Se elas forem paralelas, não vão interceptar, certo? Vão ser coplanares, mas não vão se interceptar. Se elas forem coincidentes, elas vão ter infinitas interseções, né? A gente vai chegar num caso em que você consegue definir qual desses três é, resolvendo. Se tiver uma interseção só, você vai encontrar ela. Se não tiver interseção, for paralela, você vai ter uma solução diferente. Se for coincidente, você vai ter infinitas soluções. Já estamos pensando ali em sistemas, né? Sistemas lineares. Sim, essa é a ideia. Ok? Se elas forem reversas, a única coisa que você pode falar é sobre as distâncias entre essas retas. Beleza? Alright? Então o que a gente quer saber? A gente quer saber as coordenadas do ponto em que elas se encontram, se elas se encontrarem. Ok, como é que eu faço isso? Então, tem que entender umas coisas antes. Seguinte, para determinar as coordenadas desse ponto, na verdade é muito simples, tá? É muito simples. Primeiro, se você sabe que elas se encontram, vamos supor que você já sabe que elas são coplanares, você já sabe que elas são coplanares, isso você já sabe, ó.
Ou o exercício dá. Ou, sei lá, no caso ali, já sabe. Você já sabe que elas são coplanares, tá? Não estou considerando, a gente vai ver no próximo vídeo que eu ainda estou preparando, eu vou mostrar como é que a gente descobre se essas retas são ou não coplanares, tá bom? Mas caso elas sejam coplanares, você já sabe que elas são coplanares. O que você faz? Ok, vamos lá. A gente precisa primeiro identificar cada elemento aqui dessa... Esse aqui. Pronto. A gente precisa indicar cada elemento aqui dessa... Não, pode ser. Cada elemento aqui que forma essa reta, a reta roxa, que forma a reta laranja, né? Lembrando, a gente tem um ponto inicial, um ponto zero, o vetor que leva até esse ponto, ó. A gente tem um ponto inicial, que é um ponto zero, o vetor que leva até esse ponto e o vetor diretor dessa reta, certo? Eu chamei de reta S, então a gente tem aqui os elementos dela. A gente tem aqui para outra reta, que eu chamei de reta P, a gente tem, então, o seu ponto zero, o seu vetor posição do ponto zero e o vetor diretor, certo? Temos tudo aqui. E aí? Aí a gente vai fazer uma generalização. Aqui, pronto, separei tudo aqui, beleza? Ó, nada mais é do que os elementos ali. Aí, puxando isso daqui, a gente pega a forma vetorial, pega daí a forma paramétrica. Note que eu já coloquei, eu quis colocar como notação de função, porque é uma função, tá? É uma função. Inclusive é uma função, essa função aqui é do tipo f. F aqui, essa função. Na verdade, essa função exatamente é do tipo, a gente pode chamar de S, né? Que é o que eu tava... Na verdade, S é a reta. A função que atribui é isso aqui que a gente está chamando. É a função R. R vetor. R vetor leva, então, não precisa colocar como vetor. Você está informando que é uma função, você já está tudo certo. Mas enfim, você está pegando um parâmetro unicamente real, ou seja, R, e está levando para R3. Seria essa a anotação correta, né? Eu não coloquei isso nos outros vídeos para não saturar, mas essa é a anotação correta. R está fazendo isso daqui. Está pegando, então, um parâmetro T e está levando para um vetor posição R de T. Ok? Basicamente isso. Só deixando isso claro. Eu não coloquei nada disso nos outros vídeos. Então, oh meu Deus. Eu não coloquei nada disso nos outros vídeos, mas é interessante a gente lembrar que essa é a anotação da função que a gente tem, tá? Beleza? Ok? Vamos lá. Então aqui a gente tem a forma paramétrica da reta S e aqui a forma paramétrica da reta R. Lembrando, isso daqui é o vetor posição do ponto zero da reta P. Esse aqui é o vetor diretor do ponto zero, o vetor diretor da reta P. Aqui é o parâmetro W, que eu chamei de W, quis chamar de W. Aqui é XYZ, um ponto qualquer do plano, um ponto qualquer de R3. Aqui é XYZ de novo, T agora é o parâmetro, SX, SY, SZ são as coordenadas do ponto, os componentes do vetor zero, do vetor do ponto zero da reta S, que T são os parâmetros, né? É o parâmetro da reta S. E aqui VSX, VSY, VSZ são as componentes do vetor diretor da reta S, tá? Beleza? Foi o que eu coloquei ali. Tá tudo ali. Essa é toda a informação que a gente precisa. Aqui, toda a informação que a gente precisa para a reta S, aqui em cima. Aqui em cima toda a informação que a gente precisa da reta S, aqui embaixo toda a informação que a gente precisa da reta P.
Então, como é que a gente faz para achar? Primeira coisa que você precisa saber, você tem que ter isso e você tem que ter isso. Senão você não acha. Quer dizer, não vou falar que não acha, né? Vai que em casos específicos dá para achar mesmo sem ter alguma coisa ou outra ali. Mas, normalmente, você não acha. Tá? Normalmente, nos casos gerais, você precisa ter esse e você precisa ter esse. Sem eles, você não acha. Como é que eu faço? Então vamos pro como é que faz. Deixei ali. Deixa eu tirar daqui. Como que faz? A gente faz assim. Entenda uma coisa. Esse ponto X. Deixa eu até tirar. Aquilo ali é do outro vídeo. É do próximo vídeo. Olha que legal. Mas isso aqui é para depois. O vetor aqui, o ponto X, concorda que ele vai ter coordenadas que eu vou chamar de xão, yzão e zão. Vou chamar disso. Certo? Opa. Xão. Não pode, né? Tá, eu vou chamar de xy. Não, eu já usei xy. Não, eu vou usar xyz mesmo. Xy, y, z. Esses aqui são as coordenadas do ponto. Opa. Aí, certo, beleza. Aqui. Nossa, tá difícil hoje, hein? Ô, lasqueira. Vamos! Nossa, mas tá difícil de pegar um preto aqui. Bom, é isso. XYZ. Ok? Essas são as coordenadas desse ponto. Não, melhor, já sei. Já sei. Vamos usar ABC. A, por mais que não tenha nada a ver, né? Você fala, pô, ABC para indicar X. Sim, ABC para indicar X. E você vai entender por que depois. Vamos usar ABC. Aqui. Beleza. Então, ABC são as coordenadas do ponto X. Você concorda comigo? Lembra que a gente viu as definições e tal, né? Que a gente tinha visto. Você concorda comigo que, tipo, esse vetor aqui, para um certo valor, ele vai chegar ali e... Não, na verdade... Ó... Para um certo valor, né, que a gente pode chamar de t vezes esse vetor aqui, vezes esse vetor, t vezes vp, esse vetor aqui, a gente pode ter certeza, é t, né? Não, é w. Eu usei w para esse. Aqui é w. W vezes VP. Vai dar esse vetor aqui, né? A partir do ponto P0. Então, finge que é. Finge que já tem um mais P0 ali na frente. E desse daqui, mesma coisa. Eu vou ter, então, daí, um vetor que vai até aquele ponto X. Um vetor que vai até o ponto X ali. Tô fazendo tudo de preto, tá? Para indicar que todos vão para o X. Todos eles vão para o X. Ok? Beleza? Concorda que vai ter? Concorda que vai existir esses vetores? Aqui seria TVS. Para um certo parâmetro, né? Na verdade eu não vou colocar T. Eu vou colocar
Porque t já está usando como parâmetro, então tem que ser pelo menos um t0 ali. Tá difícil. Tem que ser pelo menos um t0. Vou diminuir essa espessura aqui que está atrapalhando. Não dá pra... Nossa senhora. Diminuir a espessura. Está atrapalhando, a espessura é muito grande. Tá. Tem que pelo menos ser um T0. Um T0. Nossa, esqueci de diminuir aqui. Não, depois... um T0. Tem que ser um T0 e um W0 aqui. Tem que ser um certo valor, porque a gente está considerando um certo vetor, não está considerando todos os vetores. Então não é mais uma variável, né? Não é mais uma variável parametrizando ali as equações da reta. Agora eu estou falando que é um valor, é tipo 2, 3, sabe? Aí eu preciso, aí esse vetor aqui, esse coisa aqui, ele vai me dar esse ponto, que está dentro da reta, concorda? A partir desse S0, ele vai me dar esse ponto aqui, que está dentro da reta. E esse daqui vai me dar também o mesmo ponto. Afinal, ele é um ponto de interseção. Então, as duas retas contêm esse ponto. Então, para um certo valor de t, as duas vão chegar nele. Um certo valor de t, que eu chamei de t0, e um certo valor aqui em w, que eu chamei de w0, as duas vão chegar no ponto x. Entende? Na verdade, não vou chamar de w0, vamos chamar de... Vamos melhorar. Vamos chamar de x, tx, para ficar bem maneiro assim. Agora sim. Tx. Pronto. Então, o valor tx vai me dar o ponto x, ok? Wx também vai me dar um ponto x ali dentro da reta P e o outro na reta S. E deu para entender isso? Para um certo valor, a reta vai chegar naquele ponto. A reta P vai chegar naquele ponto. E para um certo valor, a reta S vai chegar naquele ponto. O que eu preciso descobrir, então? Qual é esse valor, né? E como que a gente pode descobrir isso? Como é que a gente faria para descobrir isso? Vamos lá. Temos aqui as equações paramétricas. Não temos? Temos aqui, né? O que a gente faz com elas? Bom, a gente sabe que isso que tem que... Basicamente, eu falei que o ponto x é ABC. Deixa eu até fazer... Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer para ficar mais na cara. Ficar mais direitinho. Eu vou fazer de caneta. A, B e C. Pronto. A, B, C. Eu sei que ficou feio e tudo, mas releva, por favor. Então, a gente tem aqui as equações paramétricas, né? Considerando que a gente tem todos os valores coloridos. E a gente quer encontrar A, B e C. Então, se a reta S chega no ponto X, então, para algum valor de t, o x aqui vai dar A. O y aqui vai dar B, para algum valor de t, né? E o z aqui vai dar C, para algum valor de t. Para algum valor de t. Que no caso eu chamei de tx. Certo? Então, vamos copiar isso daqui tudo. E vamos igualar isso.
Então, isso vai ser igual a A, isso vai ser igual a B, isso vai ser igual a C, para um certo valor tx. Lembra? Não esquece que tem que ser tx, porque se eu falar que é só t, eu estou falando da variável, eu não estou falando de um valor que ela está assumindo. Assim como aqui, eu tenho a mesma situação. Para um certo valor de w, que no caso eu chamei de wx, e wx aqui, chamei de wx, para um certo valor de w, essas equações aqui, elas têm que dar A, B e C, respectivamente. Mesma situação. Eu quero determinar A, B e C. Bom, e agora? Agora, cheguei numa coisa interessante aqui. Porque é o seguinte, isso daqui, ambos têm que dar igual a A. Ambos têm que dar igual a A. Essa daqui e essa daqui, ambas têm que dar igual a B. Vou fazer coloridinho. Não. Tá. E essas duas aqui, mesma coisa. Ambas têm que dar igual a C. Eu tenho umas igualdades aí, eu posso usufruir delas. Aqui deu certinho. Eu posso usufruir delas. Ambas dão igual a A aqui, ambas dão igual a B aqui, ambas dão igual a C aqui. Então o que eu faço? Igualo uma a outra. Nada mais do que isso. Tão simples assim. É só isso. Eu igualo. Vou pegar aqui. Então, se as duas são iguais... se as duas são iguais a A, então uma é igual a outra. Para esse certo valor de t, uma vai ser igual a outra. Já temos uma igualdade aqui super interessante por no meio. Aqui, mesma situação. Tá, foi tudo. Mesma situação aqui. E aqui também é a mesma coisa. A gente iguala uma a outra. E faz todo sentido, né? Porque se isso daqui tem que dar um certo valor A e esse outro lado aqui tem que dar um certo valor A também, então os dois lados têm que ser iguais. Essas duas equações aí tem que ser uma igual a outra. Se eu não tenho o valor de A, então, né, não dá para usar o A, porque daí vai ter um monte de coisa ali que eu não vou saber, entendeu? A gente vai tentar fazer uma forma indireta, vai tentar um método indireto. A gente não vai calcular diretamente A, B e C. A gente vai calcular outra coisa e depois a gente encontra A, B e C. Beleza? Então aqui eu tenho 3 equações ali, certo? Que eu sei, lembrando, eu vou saber, eu já vou ter, eu tenho que ter para conseguir fazer isso aí, né? Eu já vou ter Px, Py, Pz, eu já vou ter os valores. Esse Vpx, Vpy, Vpz eu já vou ter. Sx, Sy, Sz,
e eu já vou ter VSX, VSY, VSZ. Então eles não vão ser problemas, tá? O que eu não vou ter? O que eu não vou ter? O que vai ser incógnito? O que vai ser coisa que eu não vou saber? WX e TX. Esses dois eu não vou saber. Certo? O que eu faço? Não sei se alguém já está percebendo, isso aqui é um sistema de equações. Tá? A gente só reorganiza, passa para a direita tudo, passa para cá, deixa aqui tudo que tem variável, a gente passa para esse lado, e tudo que não tem, a gente põe, tudo que não tem variável, todos os termos da soma que não tem, a gente põe desse lado aqui. Certo? Então, primeira coisa, a gente vai dar uma passadinha aqui. Beleza? O que a gente vai passar para esse lado? Primeiramente, a gente vai passar isso daqui, esses termos aqui, a gente vai passar tudo para lá. Eles estão todos somando. Então a gente vai passar todos para o outro lado, subtraindo, certo? Vou copiar tudo. E vou... dava para ter dado mais um espacinho. Mais um espaço. Eu vou copiar tudo isso aqui. E vou até fazer o seguinte. Ó, jogada de mestre. Eu vou passar subtraindo. Isso aqui eu apago. Não precisa. Certo? Passei tudo subtraindo. Agora, isso daqui tá somando. Tá tudo somando. Eu vou passar tudo pro outro lado. Mesma coisa, subtraindo. Por quê? Por que eu vou passar o PZ, o PY e o PX? Porque eles não têm variável. E eu não quero eles desse lado aqui. Para ficar com aquela forma bonitinha de sistema que a gente conhece. Certo? Então eu vou passar tudo isso aí para lá. Mas agora eles vão estar... Eu vou até fazer o seguinte. Agora eles vão estar subtraindo também. Eles vão estar subtraindo cada um desses termos aqui. Eu vou passar tudo para lá. Tudo aqui, ó. Beleza? Pronto. Tudo passado. E agora eu ajeito o sistema. Pronto, temos um sistema. Temos um sistema linear. A única coisa aqui é que a variável, para não ficar, né? Lembra que o formato que a gente tinha de sistema linear era aquelas equações assim, 3x menos 2y, né? Então, a constante na frente, o que eu sabia na frente e as variáveis depois, né? Aqui está ao contrário, aqui está a variável na frente. É como se fosse x3, né? X vezes 3. Como se fosse isso. Mas não tem problema nenhum. Beleza? Ok? Dá para fazer a forma matricial e tudo. Mas uma coisa que você pode ter notado é que eu tenho então aqui, eu tenho 3 equações. E eu tenho 2 variáveis. O que acontece? Isso indica que eu tenho mais informação, voltando àquele assunto lá do primeiro capítulo, eu tenho mais informação do que precisa. Aí a gente chama esse sistema, que tem mais informação do que precisa, a gente chama de sistema sobredeterminado. A gente chama de sistema sobredeterminado. Tá? A gente chama disso. Não tá errado não, que isso aí tá certo. Sobredeterminado. Tem mais informação do que precisa. Ok? Só que essas informações são congruentes. Elas são todas congruentes. Você não vai ter... Porque dependendo da situação,
Se você vai e acrescenta uma outra informação, assim, tipo, eu vou só tacar uma outra equação ali. Vou tacar essa terceira equação, vou jogar ela ali no meio. Se você faz isso, você pode invalidar todo o sistema e vira um sistema impossível por conta de uma outra equação que você só chutou lá dentro. No caso, a gente não enfiou uma nova equação, a gente pegou ela de um outro lugar, então não é uma equação que vai invalidar o meu sistema. Se eu encontro a solução para aqui e a solução aqui, essa solução também vai dar certo na terceira equação, ok? A gente pegou de uma reta. Uma reta é um objeto, né? É um objeto matemático. Não é uma coisa chutada assim. Então, o que a gente faz para conseguir fazer tudo certinho, para não ter problema? O que a gente faz? Bom, a gente pega esse grupinho aqui de coisas e a gente, né, usa só duas equações. Das 3 que tem, a gente usa só 2 equações para chegar na resposta. Depois a gente compara, depois se precisar, a gente compara a terceira para ter certeza que está certo. Para 2 variáveis. Ok? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai jogar uma fora por enquanto. Jogar uma fora e vai resolver o sistema. Né? Seria isso. Ok? Beleza? A gente pegaria, por exemplo, essas duas aqui. Resolveria o sistema. Essa daqui a gente não precisa. A de baixo não precisa. Resolveria o sistema. Depois a gente põe essas informações ali na de baixo para ver se bate, né? Ok? Você só precisa de 2. Eu vou deixar ali. Só precisa de 2 equações, que você tem só 2 variáveis. Beleza? Ok? Essa daqui não precisa. A terceira não precisa. Na verdade, você vai olhar ali e vai pegar a que tiver mais fácil de lidar. Né? Você vai pegar a que tiver mais fácil de lidar. Mas pode ser a de cima, de baixo, e a do meio você esquece. Ou a de cima você esquece. Mas você vai pegar as duas mais fáceis de lidar e vai tirar a que está com mais cara de feia. Que vai dar uns números feios ali para trabalhar. Beleza? Ok? Vamos para um exemplo? Vamos ver um exemplo? Eu tenho um exemplo preparado aqui. Eu vou pegar ele. É esse exemplo aqui. Seguinte exemplo. Eu não deixei anotado. Devia ter deixado. Seguinte exemplo. Eu tenho a reta... Eita, nós. Eu tenho a reta... Eu vou anotar aqui. Vou fazer aqui. Opa. Eu tenho a reta... Deixa eu fazer direito. Pronto. Eu tenho a reta S representada por 1 mais T tá, dane-se. Eu tô pensando se era o W ou o T que eu usei, mas é isso. 2 mais 2T e... Não, minto. Aqui é T. Então, 1 mais T, T e 2 mais 2T. Reta S. A reta P, que eu coloquei do exemplo aqui, é 2, 7 mais 2T e 1 menos T. No caso, W, né? Seria... Ok? Essas são as duas retas. Essas são as minhas duas retas. Ok, daqui a gente vai extrair. Eu sei, tá? Já sei que elas são coplanares. Elas são coplanares. Finge que eu já testei se elas são coplanares. Coplanares.
Já testei, elas são coplanares, tá? Não vou precisar testar isso. Então, vamos extrair daqui, primeiro, o ponto P0 da reta S. Então, a gente tem 1 como ponto, vamos lá, ponto P0 a gente vai ter, então. A gente vai extrair da reta S o ponto P0, que eu tinha chamado lá de S0. S0 vai ser, então, 1. Aqui, não tem nada. Deixa eu já apagar ali. E fazer com outra cor. 1 e 2 ali, né? Aqui é 0. 0 no Y e 2 no Z. A gente vai também aproveitar e tirar ali o vetor diretor da reta S, VS. Ele vai ser, então, né? Aí é o número que está multiplicando o T aqui. Aqui e aqui. Então vai ser 1, 1, 2. 1, 1, 2. Beleza. Agora vamos para a próxima reta. Extrair os elementos dela. Então a gente vai extrair daqui, então, o P0. Nossa. P0. A gente vai extrair. E a gente vai extrair em seguida o VP. VP. Certo? Ok. Beleza. P0 é os valores que não multiplicam o parâmetro. Então, é 2, 7, 1. P0. 2, 7, 1. O VP é os valores que multiplicam. Aqui não tem, então é 0. Então já vamos colocar lá. 0. Aqui multiplica ali 2, então 2. E aqui é menos 1. Certo? Tirar para não ficar feio, né? Tudo isso para deixar feio no final é complicado. Enfim. Agora a gente já tem toda a informação que a gente precisa aqui. Beleza? Ok? Então tá bom. Aí a gente vai e faz aquele sistema que eu falei. A gente pega a gente subtrai, meio que subtrai, né? Deixa eu mostrar mais ou menos o que a gente faz. Pega esse. Pega esse. E ó, a gente subtrai um do outro, tá? A gente subtrai um do outro. Subtrai um do outro. Mas tem que ficar bem claro. O que você subtrai de um não é o que você subtrai do outro. É o contrário. Ó, aqui é negativo tá o tx. Aqui o negativo tá o... Perdão. Aqui o negativo tá o vetor do S, o vetor diretor do S. Aqui o negativo tá o vetor zero do P. Ponto zero aqui do P. Tá? Então fica ao contrário. Se você subtrai VS menos VP, lembrando, aqui seria, né? A gente usou W e T. P então é W e S é T. Então aqui a gente estaria falando de TX aqui e aqui de WX. Certo? Então a gente multiplica aqui cada coisa. Beleza? A gente multiplica, a gente está falando do escalar, então a gente tem que multiplicar certinho. Aqui e aqui seria simplesmente TX. E ali seria 2TX.
né? Eu estou multiplicando. Eu estou fazendo aqui, isso daqui, ó. Estou fazendo isso daqui. E agora eu vou fazer esse daqui. WX vezes o VP. Só lembrando, aqui a gente faz, então, a gente está fazendo, na verdade não importa a ordem que você faz se é P menos o S, ou se é S menos P, mas o que você faz desse lado você tem que fazer ao contrário desse, tá? Então aqui seria VP, né, WX, WX, não é assim, X, WX, aí aqui menos VS com TX, né? VS com o TX. Seria essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui de coisas, de termos aqui. E essa outra coluna aqui seria simplesmente isso, tá? E aqui, do outro lado, isso seria igual, basicamente, o que a gente está falando é, isso é igual a... vou mudar aqui. E ali... Certo, aqui seria P0, né? E ali o S0. Lasquei, S0. Opa, faltou. É basicamente isso que a gente está fazendo, tá? Só esclarecendo exatamente o processo vetorial, porque daí fica mais intuitivo. Se você não queira decorar uma fórmula tão grande, é isso que a gente está fazendo. Subtrai os diretores e inverte o lado, né, para subtrair os zeros, né? Ou você simplesmente está igualando as equações das retas. A reta aqui está falando que a reta S seria ali, né? Não, a reta S, se você pega esse daqui e traz esse termo aqui e traz para lá, fica positivo, fica S0 mais TX VS. Então, é a reta S. E fazer a mesma coisa com P, você pega o P aqui e passa para lá, ele vai passar positivo, fica, né, P0 mais WX VP, que é nada mais que a reta P. Então você está igualando as equações das retas, né, em outras palavras. Então vamos lá, aqui nada mais é do que o WX, aqui vai ser 0, aqui vai continuar sendo 0. Então aqui vai continuar sendo 0. Ali que vai ser 2WX e aqui vai ser só menos WX, certo? Vai ser menos WX. Não. Isso. Aí ele vai ser menos WX. Ok? Então ficou exatamente nesse formato aqui que eu tinha falado. Eu até coloquei em laranja ali os termos que são de VS, de VP e em roxos de VP. Certo? Ok? Beleza? E agora tem os P0, S0 aqui, que a gente também tem a coisa. Eu troquei a ordem eu troquei as cores, né? Aí, eu não tinha visto. É isso. Enfim, agora a gente subtrai cada coisa. Vamos lá. Então a gente subtrai cada elemento ali. Vamos subtrair na seguinte ordem. Vamos fazer VS, a da reta S menos da reta P. E depois a gente faz da reta P menos da reta S do outro lado, tá? Então da reta S, TX, vamos lá, TX, vamos fazer nosso sistema. TX menos 0. Copia? Não fica duvidando não. E vamos continuar aqui já. Ali vai ser então TX menos 2WX. TX menos 2WX. Aqui vai ser 2TX menos
menos WX. Então, calma lá. Não vai se precipitando e colocando menos, não. Menos WX. Aqui, menos com menos, mais. Já muda isso aqui. Certo? Agora a gente subtrai. Então, se a gente subtraiu S de P, agora do outro lado a gente subtrai P de S. Então, P0 menos S0. Vamos lá. A gente subtrai P de S menos P agora. Certo? É assim que eu tento pensar, tá? Para facilitar a vida da gente. Beleza? Assim que eu tento pensar. É sempre bom você fazer todas as equações para ter uma ideia boa de qual que vai ser mais fácil e qual não vai ser. Ok? Então, 2 menos 1, 1. 7 menos 0, 7. E 1 menos 2, menos 1. Ok? Beleza? Ó, tô só seguindo aqui. S, né? Que subtraiu P menos S, aqui vai subtrair S. Aqui, ó, desse lado aqui. Subtraiu P menos S, aqui vai subtrair S menos P. Tá? Basicamente isso. Subtração de vetor. Subtração de dois vetores ali. Já expliquei bastante sobre. Temos aqui um sistema sobredeterminado. Como eu tinha dito que ia ficar. Ok? Ah, pera. Faltou? Faltou 2t. É 2tx. É 2tx aqui. Não, aqui é 2tx. Olha aí, eu tava comendo barriga já. Aqui é 2tx. Ok, daqui, olha que interessante. Então a gente tem aqui já. Então vamos copiar, colar. Né? E daqui a gente já consegue fazer algumas coisas. Por causa do seguinte. Isso aqui, menos 0, é a mesma coisa que não fazer nada. Então eu já cheguei num valor de tx. E ponto final. Isso aqui já é um resultado. Certo? Então eu sei que tx é igual a 1. E agora é só substituir, né? Qual que eu vou substituir? Você que manda, meu filho. Você que manda. Vamos substituir aqui. Não. Não, pode ser. Substituir ali. Vai ficar tx igual a 1, então é 1 menos 2wx igual a 7. Beleza? Certo? Lembrando, isso aqui é de tx igual a 1, que a gente acabou de chegar. Certo? Então passo 1 para lá. Fica que menos 2wx é igual a 7. 7 menos 1. Então vai ficar menos 2wx igual a 7 menos 1, 6. Então wx é igual a... passo o menos 2 para lá, vai ficar negativo. 6 dividido por 2 dá 3. Então fica menos 3. Menos 3. Esse é o resultado. Alright. Temos os nossos resultados aqui. Então, já tem WX. E já tem TX. Temos os nossos resultados. E agora, o que eu faço? Dá para você testar aqui, né? Mas já é garantido. Como a entidade da reta você tirou de uma coisa já matematicamente descrita, muito bem descrita, então tem que funcionar. Né? Tem que funcionar para a terceira equação. Beleza?
Não precisa checar. Não é um caso que você inventou uma terceira equação nada a ver. A gente sabe. Inclusive, como eu já tinha dito, a gente sabe que as retas são coplanares. Aqui. Eu já sei que essas retas são coplanares. Finge que eu já sei. Então, tem que bater. Tem que dar certo. Então, não tem problema, tá bom? Então, aqui chegamos aqui nos nossos valores ali dos parâmetros que vão dar o ponto X. Agora, a gente tem que determinar A, B e C, né? Aqui, ó. As equaçãozinhas. A, B e C. Ó. Então, o que a gente faz? A gente aplica Tx em S e Wx em P. Ok? Beleza? A gente faz isso para achar o A. Então, vamos lá. Aqui. A gente aplica aqui. Ok? Beleza? Então a gente tem, então, que S, vamos lá, vamos determinar. Na verdade, tem que dar o mesmo ponto. Você aplica Tx aqui, você aplica Tx aqui, Tx aqui, Tx aqui. Calcula qual é o ponto, aplica Wx aqui, calcula qual é o ponto. Tem que dar o mesmo ponto. Porque é exatamente sobre isso. É a interseção, é um ponto que pertence às duas retas. Então tem que ser o mesmo ponto. Tá? Então tem que ser a mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos determinar ali na reta S e a gente compara na reta P. Então 1 mais Tx. Não. Um mais Tx. Tx vírgula 2 mais 2 Tx. Então no lugar, aí tá, aí beleza. Aí na reta P seria 2 7 mais 2 Wx né? Vírgula 1 menos Wx. 1 menos Wx. Então isso aqui vai ser igual, como eu sei que Tx é igual a 1, eu coloco 1 no lugar de Tx. Aqui eu vou colocar. Aqui eu vou colocar então 1. Aqui eu vou colocar então 1. E ali eu vou. Lasquei. E ali eu vou colocar então 1 vezes 1, né? Mesma coisa embaixo. Aqui eu sei que é menos 3, então tem que botar parênteses. Tá, nice. Aqui no lugar de Wx eu vou colocar então que é menos 3. E ali, mesma coisa. Vou colocar menos 3 ali. Então isso vai ficar, aqui em cima eu vou ter 1 mais 1, 2. E vamos ver se vai dar certo. 1 mais 1, 2. 1 e finalmente 2 mais 2 vezes 1, 2, né? Então dá 2 mais 2, 4.
Esse é o ponto. E vamos ver aqui embaixo. Vamos ver se bate. Bom, primeiro a gente já sabe que é. Aí beleza, vamos pro próximo. 7 mais 2 vezes menos 3. Aqui vai dar menos 6. Então 7 mais menos 6. Mais com menos, menos. 7 menos 6, 1. Então dá 1 também. E aqui? Menos com menos vai dar mais 3. Então 1 mais 3, 4. Pronto, chegamos. É o mesmo ponto. É o mesmo ponto. Então está certo. Certa resposta. Temos aqui então mostrando que não importa qual equação você entre para encontrar, para determinar esse ponto. Qualquer uma das equações das duas retas vai determinar o mesmo ponto. Porque foi o que você determinou. Você encontrou o parâmetro para dar esse ponto em uma reta e o parâmetro para dar esse ponto em outra reta. Ok? Beleza? Ficamos por aqui. Tá? Até a próxima. Na próxima aula eu vou falar sobre planos. Aí o negócio vai complicar. Beleza? Até lá então. Tchau, tchau.